Graça e paz, parte 2. Estamos falando sobre o aumento dos falsos profetas, né? Que se encontra em Mateus, nos livros sinóticos, né? Em Marcos, estava lendo Marcos 13, falando sobre os falsos profetas. Então, para nós continuarmos aqui, se você perdeu a parte 1, está no YouTube, no nosso canal. Vou dar sequência agora, a parte 2. Perfeito? Eu vou trazer para você uma parte que o apóstolo Paulo fala ao Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 3, 4 e 5. Esses três versículos. Presta bem atenção que isso daqui já é uma orientação do apóstolo Paulo lá atrás predizendo o que ia acontecer nos nossos dias hoje, que já estamos vivendo às claras. Perfeito? Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, algumas traduções falam comichão, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Perfeito? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Perfeito? Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Aqui está falando para os evangelistas, os que evangeliza, né? Os pregadores, os profetas. Cumpra o teu ministério. Então, olha só, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. O que a Bíblia está nos ensinando, o que a Bíblia nos mostra, nos demonstra aqui, está pesado. Né? Está pesado, o caminho está muito estreito, está muito apertado. Então vamos abrir, ampliar esse caminho, vamos tornar uma coisa mais fácil para a gente seguir. É assim que está. Isso daqui não tem nada a ver, isso daqui, o que que tem? O que que tem isso daqui? Nada a ver. Isso é coisa do passado. Então, se tornou um caminho pesado, né? Então tá aqui, ó. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Não suportam mais isso. Mas tendo comichão nos ouvidos, né? Que tal? Adversário soprando no ouvido. Vamos melhorar? O que que tem isso aqui? Nada a ver, né? Amontoarão para si doutores, né? Doutores, conforme a sua própria consciência. Você vê que a teologia hoje ela está a última moda, né? Eu nunca fui contra a teologia. Nunca fui contra a teologia. Mas a teologia, eu nunca fui contra a teologia, mas a teologia é o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica, assim nos diz a palavra de Deus. Qual a questão da teologia, gente? Para que tão dificultar? Sabe por que estão dificultando as coisas, né? Porque ali faz um nó na mente das pessoas e ali as pessoas, sabe o que acontece? O problema maior é que as pessoas não pegam a Bíblia para ler, para examinar. Aí é onde que a própria Escritura fala, errais por quê? Por não examinar as Escrituras. Você vai para a igreja, tá entendendo? Para ouvir a palavra de uma pessoa que você nem sabe se é de Deus ou não. De repente é um doutor desse daqui que teve comichão nos ouvidos e, olha aqui, ó, para si, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então o que acontece? Sendo que Jesus simplificou de uma tal forma, o reino dos céus, para você alcançar o reino dos céus, é o amor. Amor. Amor a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo assim como você ama. Se você não se ama, você não ama muito menos a Deus nem o próximo. Se você não consegue amar um irmão que você vê, que dirá a Deus? A Bíblia fala isso, que você nunca viu. Então esse amor tem que ser aperfeiçoado. Amor a Deus, amor ao próximo, entendendo? Amor a ti mesmo. Você não quer botar sua vida no inferno, quer? Mas muitas pessoas não estão acreditando no inferno. Você não acha que Deus é seletivo, né? Deus é seletivo. Deus não é quantitativo não, hein? Ele é qualitativo. Ele quer qualidade.
Tá entendendo? Então não é, ó, ele morreu na cruz do Calvário, não foi para todos não. Foi para alguns. E quem são esses alguns? Aqueles que estão querendo ele em espírito e em verdade. Aceitou de bom agrado. O caminho que leva ao céu, porque que é o caminho de Jesus, ele é estreito e apertado. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, os prazeres da carne e segue. Foi isso que Jesus nos orientou. Então o que acontece? Esses doutores estão estudando e você deposita total confiança. Não, ele é formado em isso, é PhD nisso, é mais isso, mais aquilo. Ele sabe que está falando, fala palavrinhas bonitas, feitas, né? Procura aqui, pega uma coisa que lá que aconteceu lá e mistura com cá e vai deturpando gradativamente a palavra de Deus. Tá entendendo? Vai deturpando a palavra de Deus e como você não tem o conhecimento do evangelho da palavra, você vai acreditando no que esses caras estão sorrateiramente desviando a palavra de Deus e fazendo as coisas da forma que ele quer. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui em Timóteo é o tempo que nós estamos vivendo, né? Tiveram comichão nos ouvidos, né? E estão criando para si doutores com a sua própria prazer. Eu quero isso. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, ao ponto que já estão fazendo uma nova Bíblia. Perfeito? Porque essa Bíblia aqui já está ultrapassada, isso aqui é pesado. Isso aqui não vale mais nada, né? Uma Bíblia agora com inteligência virtual, não é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Isso daqui já não está valendo. Quem tem, daqui a pouco vai perder. Você não vai achar mais para poder comprar, porque isso aqui é pesado. Ó, porque virá tempo, o tempo que nós estamos vivendo hoje, que não suportarão as sã doutrinas. Essas doutrinas aqui é muito pesado, eu não suporto mais isso daqui. Isso está muito pesado para nós. Então, eles querem fazer uma coisa que completamente ao contrário do que Deus nos ordenou, que Deus nos mandou. Para quê? Para neutralizar a palavra genuína de Deus, para que você possa alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. O que eu falo para vocês hoje é o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não acreditar, a Bíblia fala, não acrediteis de todo o coração, mas provai se o Espírito que está sendo usado se é de Deus ou não. Ele manda a gente provar se aquele pastor, se aquele pregador, se é de Deus ou não. Pelos frutos os conhecereis. Essa orientação. Quais são os frutos dele? Tá entendendo? É a outra parte que nós vamos, que o vídeo está ficando extenso, nós vamos falar sobre os frutos dos falsos profetas. Como que eles agem? Saber da palavra é muito fácil. Primeiro, mais uma coisa eu vou dizer aqui, que já falei, eu acho que no vídeo 1, vou falar aqui no vídeo 2, se for o terceiro, quarto, quando for. Teologia não forma pastor, não forma bispo, não forma nada. Teologia forma o quê? Teólogo. O que forma pastor, o que forma presbítero, o que forma diácono, o que forma evangelista é o Espírito Santo de Deus, que ele derrama unção sobre a pessoa na qual ele escolheu para ser. Não que eu quero ser pastor, vou lá, entro numa faculdade, meto uma teologia, faz uma pós-graduação, um negócio, uma especialização aqui, e lá, coisa e tal, eu sou pastor. Não. Você é teólogo, você conhece, você lê, você estuda, mas você não tem unção, nada vale. Nada vale. Tem pessoas que não têm teologia e é pastor, apacenta, porque tem um Espírito de Santo do Senhor com ele, e é o Espírito Santo que mostra a verdade. Eu quero ver o Espírito, a teologia mostrar, revelar, fazer revelação. Aí sabe que não tem. A teologia não tem revelação. A revelação que é dada pelo Espírito Santo. Aí sabe como que começa? Aí começa a jogar na rede. Eis que estou vendo isso, eis que estou vendo aquilo. O Senhor manda te dizer sem que o Senhor não mandou dizer nada. E sabe por que você acredita? Porque você não bota a mão na Bíblia para ler, para entender a palavra de Deus. Você deposita sua confiança, em vez de confiar em Deus e ter um tete-a-tete com Deus, você está tendo um tete-a-tete com um homem. Você está depositando a sua confiança num homem, porque ele estudou, porque ele fez isso, que ele fez aquilo. Não sou contra o estudo. Não sou contra o estudo. O estudo é primordial. Muitas coisas a gente fala até bobeira por não conhecer. Mas não é a questão da bobeira. A questão do que? Dali está entrelaçado com o Espírito Santo. A ligação com Cristo, a ligação com Deus. Está entendendo? Ele sim
É uma pessoa que é iletrado, mas é cheio da unção do Espírito Santo do Senhor. Ele pode olhar para você e falar o que está acontecendo, pode profetizar verdadeiramente para você, tanto coisas que boa ou ruins, te advertir, te dar conselho, porque o Espírito Santo coabita com ele. Tá entendendo? Agora não. As pessoas estão gradativamente, o adversário está usando essas pessoas para quê? Para aniquilar, para neutralizar a mensagem genuína e deixando a mensagem, a Bíblia, está se tornando para essas pessoas um fardo. Isso daqui vale, isso daqui não vale, isso daqui eu posso, isso daqui não posso, ao ponto que já estão fazendo a nova Bíblia. Perfeito? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor nos vossos corações. Com certeza vou fazer agora o próximo vídeo mostrando, nos orientando como é os frutos, como pelos frutos os conhecereis. Como você vai identificar um falso profeta ou não falso profeta. Perfeito? Para você ficar alerta. E detalhe, é um conselho. Tira um tempo para ler a Bíblia. Tenha um tete-a-tete com Deus. Não deposite sua confiança em homens porque fala bonito, porque é letrado na teologia, que conhece isso, que conhece aquilo. Não. A sua fé tem que estar em Deus, não no homem. Você tem que estar ligado em Deus. Ele falou, vou fazer prova. Faz igual o Gideão. O Gideão fazia prova. Deus fala, não crê de todo o coração, mas provai se o que está falando, se é de Deus ou não. Cai nos pés do Senhor. Foi uma profetada que falaram, ou profecia ou não, se foi profecia ou não, foi, né? Senhor, é verdade? Gideão, um anjo chegou para Gideão não sabia se era um anjo do Senhor ou não. As pessoas faziam assim, ia lá e fazia prova com Deus. Se verdadeiramente aquele anjo que apareceu, se era do Senhor ou se era da parte do adversário. Mas chega uma pessoa bonitinha, cheia de frases feitas, falando de Deus para você, você vai acreditar? O adversário se transfigura em anjo de luz para poder te derrubar. Fala palavras bonitas para você acreditar. Profetiza coisas que não existe para você, porque ele fez, está te fazendo de marionete. Ele bota o que ele quiser na sua mente e você faz da forma que ele quer, porque você depositou a total confiança no homem. Se nem ligação individual você tem com Deus. Você tem que ter uma ligação com Deus. Precisamos de um líder? Sim, às vezes Deus usa o líder para nos orientar, coisa e tal. Mas e aí? E se o líder errar? Você erra também, você cai também, você cai e sai sameando ali, disseminando também, que aquele pastor não vale nada, que ele caiu, que ele fez isso, fez... E aí? Você está servindo a Deus ou está servindo um homem? Você tem que servir a Deus, não um homem. Não o que o homem falou, você tem que acreditar. Você tem que analisar se aquilo provém de Deus ou não. É que as pessoas não estão fazendo. Perfeito? Fica aí a dica. E o próximo agora, em nome do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre o comportamento deles. E vai ser um prazer ter você aqui conosco. Se inscreve no canal. Forte abraço.